Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui em mais um vídeo, né? Toda quarta-feira nós estamos aqui com a professora Arlen Gomes e comigo, Thiago Thierry, para trazer esse momento todo especial que é o Descomplica a Alma. Se por um acaso esse tema que nós iremos abordar hoje, ele tiver algum significado para você, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Fique à vontade e participe aqui, deixando o seu comentário, é muito importante para nós. Eu vou estar agora aqui chamando a nossa querida professora para você que está nas redes sociais da Rádio Sou Vida, também da professora Arlen Gomes ou das redes sociais do Thiago Thierry. Chamando aqui a professora Arlen Gomes para poder participar desse nosso momento. E a gente está aqui conversando com ela. Professora Arlen Gomes. Estamos já aqui se conectando para poder estarmos nesse bate-papo com a professora. A gente sempre é assim, né? Tenta se conectar, dá aquele enrosco, daqui a pouco a gente consegue aqui, porque estamos ao vivo, né? Ou gravado, dependendo a hora que você vai estar acompanhando esse vídeo. Bom dia, Thiago. Professora Arlen Gomes, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você está me vendo? Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Eu também não estou te vendo não, hein? Os bugs do Instagram. Os bugs do Instagram, desse jeito, viu? Mas desde já é uma alegria tê-la aqui. Eu vou conectar a nossa transmissão na rádio para a gente poder conversar com os ouvintes da rádio também. Tá bom. 11 9 1607 3836. Sempre com você. Sempre com você. E é uma alegria saber que você está aqui acompanhando a sua programação de toda quarta-feira, o programa é o Manhã Sou Vida, aqui na Sou Vida FM, e a gente vai então abrir agora o nosso quadro, porque ela já está por aqui. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, quarta-feira chegou e toda quarta-feira é aquele momento tão esperado, né, do nosso quadro Descomplica a Alma, e é uma alegria tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda à Sou Vida FM. Bom dia, Thiago. Bom dia quem está nos ouvindo, ou boa tarde, boa noite quem vai assistir depois. Prazer, mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui para conversarmos um pouquinho sobre temas importantes para o nosso dia a dia, né? É verdade, professora. E em falar em temas importantes, me faz lembrar algo que muita gente acaba passando, né? Aquela correria do dia a dia, a pessoa descansa pouco, fica com uma mente cansada e às vezes acaba tendo uma irritabilidade por conta da falta do descanso. Como administrar isso, professora? Thiago, descanso, descansar, parar é um tema importante para a gente, né? Principalmente nos dias atuais em que a gente é muito cobrado sobre produtividade, né? Na verdade, a gente vem nesse ritmo desde a época da Revolução Industrial, onde a gente tinha que as pessoas, né, vieram as máquinas, né, substituir as pessoas em muitos trabalhos. E o que isso trouxe de consequência, né? Pessoas produzindo. Claro que muitas coisas, né? Muitas tarefas hoje estão informatizadas. A gente hoje não usa máquinas mais para fazer muita coisa. Na verdade, a gente continua usando uma máquina, mas a gente usa o computador. Então, muitas coisas facilitaram, né?
Hoje a gente não precisa ir no banco pegar fila, a gente paga as contas pelo celular, a gente coloca uma comida no micro-ondas, em 3 minutos o negócio está pronto. Aliás, um produto alimentício, não é comida, a gente pode até falar sobre isso um outro dia. Mas, mesmo assim, a gente tem uma mentalidade de que a gente tem que estar produzindo o tempo todo, temos que ser produtivos o tempo todo, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Isso é extremamente perigoso, né? Por quê? Porque o descanso é bíblico, inclusive. O descanso é tão importante que está lá no comecinho da Bíblia, no Gênesis, onde Deus fala que ele trabalhou 6 dias e um dia ele parou e descansou. E aí você fala, e aí às vezes as pessoas falam assim, tá, mas a Bíblia fala que Deus não dorme, não descansa, tal, tal, tal. E aí, claro, tem a explicação teológica, né, e tradução, mas ali foi um exemplo para gente de que parar é necessário, descansar é necessário, dormir é necessário. E tem muita gente que tem dificuldade com isso, que acha que, assim, eu preciso estar produzindo o tempo todo. Eu preciso estar trabalhando o tempo todo, eu não posso parar. Porque acha que se você para o ócio, né? Aquela coisa de, não, hoje eu vou ficar de boa. Que você é inútil, que você não tem valor. Então, hoje em dia a gente vive nesse ritmo e tem muita gente adoecendo por isso, física e emocionalmente, por não parar para descansar, não ter as pausas necessárias. Você falou tudo, hein? A pessoa, nesse pensamento da produtividade, eu não posso parar, eu não posso parar. E isso, às vezes, se estende até numa igreja, né? Aquele líder religioso que ele tem em mente, eu tenho que estar aqui trabalhando, eu tenho que estar aqui na frente da obra, porque se eu parar, se eu descansar, se eu tirar férias, os meus obreiros não conduzirão como eu, e aí a obra ela pode ter falhas. Isso também é um pensamento ruim, né? Porque a pessoa ela está esquecendo que ali é a casa de Deus, que Deus é o dono, e ela acha que ela tem que ficar em todo o tempo dentro de uma igreja. Tiago, isso acontece muito, sim. A gente já até comentou em outras conversas, né, sobre isso, mas eu lembro de um estudo, né, que eu estava participando com um pastor, que ele é psicólogo, e ele estava falando que um pastor se sentiu mal, né, com falta de ar e sufocamento, pressão no peito, foi pro hospital, né? E aí, quando chegou lá, tinha mais outros 3 pastores com o mesmo sintoma, né? E todos eles, assim, não estavam infartando nem nada, era cansaço. Estavam tendo um burnout, que hoje nós temos o nome, né? A gente tem um nome científico aí, que é o burnout. E o que acontece? Muitas vezes, Tiago, o líder, ele esquece que a obra é de Deus, que a igreja é do Senhor. A gente entende, né, que você tem que ter zelo, que você tem que cuidar, né, que você tem que fazer as coisas com excelência, mas que a igreja é de Cristo. Eu me lembro uma vez, eu fui ministrar numa igreja e foi uma experiência me marcou bastante, porque eu senti no meu coração, né, pelo Espírito Santo, que eu deveria orar pelo pastor e a esposa, né, os pastores da igreja. Era uma igreja batista. E aí eu educadamente perguntei, né, falei, pastor, posso orar pelo senhor junto com a sua esposa? Eu preciso orar por vocês, né? Falei com o meu colega, meu amigo que tinha me convidado, se tudo bem. E aí orei por eles. E quando eu comecei a orar, eu via
a imagem de um calendário cheio de xizinho vermelho, assim, uma ilustração, e o Senhor, e em cima estava escrito assim, férias. E o Espírito Santo falava fortemente no meu coração, vocês precisam de férias, vocês precisam parar. E aí terminei de orar por eles e falei, olha, eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer, mas eu vi uma imagem de um calendário com xizinhos e escrito férias em cima, e é muito claro que o Senhor está dizendo para vocês que vocês precisam parar, porque vocês estão correndo o risco de adoecerem, né? E aí a esposa começou a chorar e ele também. E ele falou que em 30 anos de ministério ele nunca tinha tirado férias. E a esposa dele com um quadro seríssimo de enfermidade e depressão. Bom, resumo da ópera. Pouco depois eles tiraram férias. Hoje eles viajam bastante. Ela foi até Deus, né, aprender a descansar, parar, se aposentou, né, então hoje ela está com a saúde recuperada, ele também, então ele agora viaja, né, o filho mora fora, então eles vão viajar sempre, né, assim, tem o período de férias, e é importante, por quê? Porque a pessoa fica com aquilo no coração, não, mas se eu não estiver aqui, será que vai funcionar? Será que as pessoas vão fazer direito? Não, mas Deus me confiou, eu sou o pastor, eu tenho uma responsabilidade por essas vidas. E é compreensível, mas a gente precisa entender que nós não somos o Senhor. Eu gosto muito de uma frase, eu até separei ela aqui para eu não esquecer, do John Piper, que ele fala assim, que o sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, né? E eu gosto dessa frase do Piper porque ele está falando sobre a importância de nós entendermos a soberania de Deus. Por que a gente dorme? Né? Por que ele faz a gente pensar por que Deus... por que o sono existe? Porque a gente para. É o momento da gente parar e, inclusive, a Bíblia fala, né, que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme, ou seja, enquanto você descansa, enquanto você confia, enquanto você tira as suas mãos e deixa Deus trabalhar. E é um desafio para a gente, porque isso tem a ver com a nossa confiança em Deus, isso tem a ver com o quanto a gente entendeu que nós não somos soberanos. É um desafio, Tiago, para todos nós, né? Quantas pessoas com insônia por conta de preocupações? Se eu dormir... E aí, assim, você está com uma preocupação de algo que você precisa resolver. É 1h da manhã, está todo mundo dormindo, as lojas estão fechadas, os bancos não estão funcionando. De que adianta você ficar acordado? Se você não vai poder resolver nada de madrugada. Mas você entende? Pega tanto a gente no nosso emocional que tira o nosso sono. Então, de fato, nós temos muito isso nas lideranças, principalmente pastores, e aí a gente tem líderes e pastores adoecendo física e emocionalmente por conta de não parar. E aí isso acaba trazendo consequências para outras áreas da vida, né? A gente tem consequências no casamento, a gente tem consequências na criação dos filhos, no relacionamento com os filhos. Quantos filhos, né? Nós temos índices, né? De filhos de pastores que estão afastados das igrejas, que não gostam de igrejas, né? Que têm raiva de igreja. Por quê? Quantos já ouvi, inclusive, não, mas meu pai só tinha tempo para a igreja, não tinha tempo para a gente. Eu odeio a igreja porque a igreja tirou os meus pais de mim, né? E por quê? Por essa falta de equilíbrio. Eu ouvi num seminário de liderança faz 10 anos. Eu nunca esqueci essa frase de um pastor havaiano, e ele falou assim, que a estrada do sucesso e do colapso nervoso muitas vezes é a mesma. E ele estava falando
porque ele sofreu um colapso nervoso e ele aprendeu a instituir a folga. Então, ele colocava na agenda dele um dia fechado, que era só dele com a esposa, e um dia fechado, que era só dele, para ele descansar. E ele falou que foi muito difícil no começo, mas que ele aprendeu. Então, era o dia dele só com a esposa e o dia dele com a família, com os filhos, né? Ou dele fazer algo sozinho. E o quanto isso foi importante para ele, tanto para a fé dele, tanto para as emoções e para o corpo, porque a falta do descanso, a falta do sono, a falta de parar, isso também faz mal para o nosso corpo, né? Isso prejudica o funcionamento do nosso intestino, nosso sistema imunológico, né? A gente precisa dessas pausas para recuperação mental, né? Porque o nosso corpo não é uma máquina. E, aliás, até as máquinas descansam, né? Hoje você vê as máquinas, computadores, enfim, eles têm um modo hibernar, que é o quê? Não está sendo utilizada por um tempo, ela apaga. Então, se até as máquinas apagam, até os servidores, né, pausam para fazer backup, por que que a gente não para? Onde foi que a gente se perdeu, que a gente achou que nós somos imbatíveis e a gente não pode parar para nada? Isso é muito sério e é um convite para a gente refletir para todos nós, Thiago, todos nós, inclusive eu, né? Eu aprendi isso. Então, deu meu horário, eu vou, né, me recolhendo, pijaminha, né? Assim, não, preciso dormir. Às vezes é alguma situação que tá pegando, cara, vamos para oração, né? E vamos fazer igual o salmista. Ei, alma, se aquieta, espere em Deus, porque tem hora que a gente tem que falar para nossa alma, se aquieta, não se agita dentro de mim. Vamos esperar em Deus. E eu sempre me lembro desse trecho quando o salmista fala, né? Ei, alma, aquieta-te, espere em Deus, que ele vai vir te socorrer. Porque, de fato, nós passamos por situações que nos agitam, né? E é um desafio, Thiago, é um desafio porque as redes sociais, a mídia, o trabalho, cobra que nós sejamos produtivos o tempo todo, que a gente esteja postando que estamos fazendo coisa o tempo todo. E isso nos adoece. O que você disse tem todo sentido, viu? Porque a gente, quando olha para essa questão, você falou a palavra correta, acaba adoecendo, porque a princípio tá tudo normal, não, tá tudo sob controle, eu estou fazendo, a coisa tá indo, e quando vê lá na frente, olha essa conta chegando. Você, nestante, professora, falou sobre a questão da igreja, mas me tira uma dúvida, essa pessoa que está nos ouvindo, acompanhando, e ela tem um comércio, ela tem um pequeno negócio, e na cabeça dela, eu tenho que trabalhar, e se eu tirar férias, quem é que vai ficar? Porque a loja é minha, esse trabalho quem faz sou eu sou a provedora da minha casa, ou eu sou o provedor da minha casa, eu não posso tirar férias, eu até quero, mas eu não posso, porque esse trabalho depende de mim, porque eu sou aqui um autônomo, ou eu tenho o meu negócio. Como é que essa pessoa ela pode administrar essa questão do descanso, da pausa, das férias, numa coisa que ela tem na cabeça dela que, se ela parar, o mundo acabou? Eita! Thiago, minha avó falava muito. Eu sempre trago frases da minha avó aqui, já reparei isso, né? Mas é porque minha avó, né? Minha avó, minha mãe, tem muitas frases, né, que marcaram. Minha avó falava muito uma frase assim, que é o olho do dono que engorda o boi. Eu não sei se eu estou repetindo certo, mas era uma coisa assim. Que quer dizer assim, né, traduzindo dito popular, né? Que é o dono que faz as coisas funcionar, né? O dono que faz as coisas funcionarem. Alguém escreveu aqui, a pessoa trabalha por conta, que é empreendedor, tem que estar trabalhando sempre, né? Mas também precisa descansar. É verdade. Quando você fala isso, Tiago, essa questão do empreendedor, e aí eu, como professora na área de gestão e negócios, uma das coisas que eu falo quando estou
nas unidades curriculares, né, de planejamento estratégico, né, ou de plano de negócios, eu sempre falo para aquele que é empreendedor. Já dei aula em alguns projetos também para empreendedores, né, pequenos empreendedores, e eu sempre falava para eles sobre aprender sobre ferramentas administrativas para que eles pudessem fazer uma boa gestão do seu negócio. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, por que o empreendedor ele tem que trabalhar? Porque a cabeça dele muitas vezes funciona como? O que eu ganho, eu já ganho, já gasto, já ganho para pagar isso, ganho para pagar aquilo. Ele não tem um fluxo de caixa montado, ele não sabe quanto é que ele tem de entrada por mês, ele não sabe quanto ele tem de saída, ou seja, os custos fixos, os variáveis. Ele não tem uma provisão para férias, ele não tem uma para ele mesmo que ele seja sozinho, ou seja, ele mais alguém que trabalhe para ele. Ele não tem uma provisão de férias, ele não tem um fundo de provisão para 13º. Então, assim, ele não sabe os custos corretos do negócio. E aí, por isso que ele não tira férias. Ele falou, não posso tirar férias, porque se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Mas ele não tem um fundo de provisão. Porque vamos dizer assim, um exemplo muito simples aqui, né, para a gente poder, para quem está nos ouvindo entender. Vamos dizer que essa pessoa, ela tem ali, R$5.000 ali de movimentação por mês, no negócio dela, enfim, seja uma manicure, estou dando um exemplo. E aí, ela tem R$800 de custo, R$1.000 de custo fixo lá, que é o quê? O aluguel do lugar, um exemplo, tá? O aluguel, material, água, luz, internet, telefone. Vamos dizer assim, R$1.000. Então, minimamente, R$1.000 é para pagar as contas que ele tem, né? Ela não tem um prolabore, vamos dizer assim, será que ela tem um prolabore? O prolabore dela, sei lá, é um salário mínimo. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar esse salário mínimo, dividir por 12 e ver por mês quanto ela tem que reservar para o salário dela do mês, para ela ter um 13º. Férias também é um salário dela mais 1/3. Então, quanto que dá? Divide por 12, porque ela vai saber, olha, todo mês, além dos R$1.000, eu tenho que fazer, sei lá, estou dando um exemplo que eu não estou aqui fazendo a conta de cabeça, R$200, que é o fundo de provisão para férias e para 13º meu, certo? E aí, ela tem esse fundo de provisão para os custos fixos, para férias e para o 10º. Se ela fechar um mês, ela já vai ter o dinheiro do aluguel daquele mês que ela está de férias, o salário dela lá, o prolabore, e no final do ano ela vai ter as férias e o 10º. E o que sobrar é lucro, aí é investimento, ela guardar, Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa não faz uma gestão do negócio. E aí, por isso que ela fica nessa loucura. Não, eu tenho que trabalhar porque se eu não trabalho, eu não ganho. Trabalho, não ganho. Trabalho, não ganho. E tem também a questão da centralização, que é o quê? Muitas vezes a pessoa tem funcionários, mas eu não confio que outra pessoa fique aqui no meu lugar. Porque isso aqui é meu, eu sonhei com isso, se não for eu, quem vai fazer? E eu me lembrei, quando você fez a pergunta, eu me lembrei de Moisés, né? Quando Moisés está lá à frente do povo, e aí o sogro dele chama ele, porque tinham várias questões, e Moisés ficava ali o dia inteiro atendendo o povo, o dia inteiro atendendo. E o sogro dele chama ele e fala assim, Moisés, por que você não elege alguns líderes aqui dentro do povo, para que você divida as questões, né? Ó, esse aqui vai cuidar disso, esse aqui vai cuidar daquilo, e aí você fica só com as causas maiores, né? Mais sérias. E aí Moisés faz isso, né? Ele separa ali uma quantidade de líderes para ficarem em algumas frentes. Então, o que é importante? Esse empreendedor, né, que você disse, treinar uma pessoa, né, para que se torne uma pessoa de confiança, que se ele não estiver, é uma pessoa que ele confia, que ele treinou, que entende da gestão do negócio, para que esteja à frente quando ele não estiver, né?
E eu transfiro essa mesma fala de Moisés para os líderes na igreja, como falamos anteriormente. Treine pessoas, né? Divida as tarefas, não centralize. Por quê? Porque aí quando a gente fala da igreja, a Bíblia fala que nós somos um corpo e cada um tem uma função. Então, se eu descentralizo hoje, eu sou bom nisso, mas eu não sou bom nisso daqui. Então, vamos levantar uma pessoa, vamos treinar essa pessoa para fazer essa parte? Porque eu não dou conta de fazer tudo. Então, é muito importante, Tiago, quando você fala do empreendedor que tem essa preocupação. Primeiro, aprender ferramentas de gestão para que ele possa fazer uma boa gestão do dinheiro, né? E se organizar financeiramente para essas pausas. E também treinar alguém. Claro, se é uma pessoa que trabalha sozinha, uma cabeleireira, uma manicure, né, e tal, fazer essa gestão para quando ela sair de férias, né, ter aí esse fundo provisionado e tal, isso mês a mês. E se é uma pessoa que tem funcionários, treinar alguém de confiança que possa estar ali, pelo menos no período. Não vou parar 30 dias, vou parar uma semana diluída, uma semana a cada 3 meses, mas ter alguém ali de confiança para que possa fazer a gestão desse negócio enquanto ele estiver longe, para que ele se permita descansar e ter pausas. E a folga da semana também, que é importante, né? Pelo menos um dia ali, ter aquele dia de pausa, né? De refrigério, de descansar, que é importante para todos nós. Que aula que você deu, hein, professor? E principalmente mostrou aqui para nós e para esse pequeno trabalhador, né, que tem ali o seu negócio, a sua prestação de serviço, que é possível, sim, ele ou ela sair de férias. O que tem que a pessoa fazer é administrar, né, essa gestão, como você mencionou, na questão financeira, para que dentro desses 12 meses eu tenha esse dinheiro na qual não vai mexer no meu orçamento mensal e a pessoa consegue tirar férias. Eu acho que a gente tem que trazer um programa aqui, professora, justamente para falar sobre gestão, para ensinar esses pequenos empreendedores a como administrar, porque às vezes é aquilo, né? Eu estou gastando mais do que está entrando e aí a pessoa tem aquela mentalidade, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ter dinheiro, e a vida vai indo e a saúde quando for embora. Então, essa aula que você trouxe para nós, tanto na questão religiosa quanto na questão de empreendedorismo, trouxe aí uma abertura de mente para quem está nos acompanhando nesse momento, professora. Certo. E é prático, né, Tiago? A gente, assim, claro, a gente entende como cristãos, a gente entende que tudo é espiritual, né? Mas a gente, assim, nós temos que fazer a nossa parte prática, né? Então, é importante que a gente tenha ferramentas, que a gente vá buscar conhecimento, porque isso vai facilitar a nossa vida no dia a dia. Isso para todos, mesmo para aquele empregado que é CLT. Porque o CLT, quem faz essa provisão? A empresa, né? Então, a empresa, quando vai lá dar férias, 13º, a própria empresa faz essa provisão lá, né, no financeiro, esse fundo provisionado para as férias dos funcionários e tudo mais. Mas acontece muitas vezes o quê? Por falta, às vezes, de planejamento financeiro, a pessoa vende as férias, né? Não, eu estou precisando de dinheiro, não vou viajar porque eu estou sem grana. Claro, às vezes acontecem questões, ou a pessoa está com um plano, vai fazer um investimento, né? Não, dessa vez eu vou investir esse dinheiro das férias numa reforma, tal. Ok, não estou falando que está errado. Mas a gente precisa tomar cuidado porque, por exemplo, tem gente que nas férias arruma um emprego extra, vai fazer bico, porque ele não consegue parar. E essa questão é tão séria, Tiago, que hoje muitas empresas têm planos de aposentadoria. Em que sentido? Ela tem uma trilha, né? Muitas empresas grandes, elas têm uma trilha de formação para preparar a pessoa para o período da aposentadoria. Preparar como?
preparar emocionalmente. Então, ali é um programa que vai trabalhar a pessoa para ela entender o que é estar aposentado, para que a pessoa encontre outras tarefas, outras atividades que ela possa fazer, hobbies, né? Por quê? Porque quantas pessoas, principalmente os mais antigos, quando se aposentavam, pirava o cabeção, né? Começava, ou ficava doente, ou tinha crises, surtava, começava a beber. Tem muitas histórias. Por quê? Porque quando parava, vem daquela geração de que eu preciso trabalhar, 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 e aí quando para, se sente inútil. São pessoas que o valor, ela entende que o valor dela é só quando ela está produzindo, quando ela está trabalhando. Ela não aceita que ela não está trabalhando. Então, isso é muita gente com muitos problemas. E, claro, com o avanço, né, e a modernização do RH, essa ampliação do olhar para o recurso humano, as empresas começaram a fazer planos de preparação para que as pessoas entendam, né, que é importante parar, que é o momento de você desfrutar de tudo que você construiu, né? Então, assim, se permitir viajar, pescar, plantar alguma coisa, produzir, mas produzir algo também que te dê prazer, que seja importante, curtir os filhos, curtir netos, enfim, se não tem filho, não tem neto, mas desfrutar de tantas coisas que você não poderia enquanto estava naquela época de construir, né? Porque o tempo da juventude é isso, vamos fazer, né? Vamos para cima, mas é equilíbrio, né? O equilíbrio é muito importante, Tiago. Então, é algo que a gente... É um tema que nos chama, assim, para reflexão. É importante a gente descansar. E a gente está falando de coisas simples aqui. O que nós estamos falando? De uma folga, nós estamos falando de dormir, nós estamos falando de um tempo de lazer, né? Nós estamos falando de separar um tempo na semana, um dia que seja no seu calendário, para você estar ali recuperando o seu corpo, sua mente, tendo tempo de qualidade com as pessoas que você ama, porque é importante para a sua saúde física e para a sua saúde emocional e também para os seus relacionamentos. Uau! Demais, professora. Obrigado, como sempre, toda quarta-feira, trazendo para nós aqui ricas informações para a gente poder descomplicar a alma e ter uma alma mais leve. Professora, se tem alguém que depois dessa conversa que nós tivemos, está aí com uma dificuldade, quer um esclarecimento melhor, qual rumo tomar, como descansar, como agir, como essa pessoa faz para falar com você, professora? Tiago, pode me mandar uma DM, né? Que uma mensagem no Instagram, @Arlen Gomes, ARLEN Gomes. E também pode me mandar um e-mail, arlen.gomes84@gmail.com. Vai ser um prazer poder servi-los aí de alguma forma. Que bom, professora. Obrigado, hein? Esse tema foi de grande valia e quarta-feira que vem a gente volta com mais um tema aqui para ajudar essas pessoas, professora. Uma linda quarta-feira. Obrigado pela participação. Para você também, Tiago, para todos. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Essa foi a professora Arlen Gomes, esteve aqui conversando